Olá pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre bike fit, posicionamento em cima da bicicleta, mais especificamente sobre o meu bike fit maluco, a minha posição maluca em cima da bicicleta, né? Usando aí um termo que o Bro Brutus usa muito. É o seguinte, semana passada eu coloquei uma foto da minha bicicleta no Instagram fazendo uma brincadeira. No caso, ela tava com uma roda alta e sem pneu traseiro. E aí eu falei pra galera o seguinte: encontre o erro. E o pessoal viu ali a brincadeira, participou bastante e tal, e assim, dezenas de pessoas falaram também que o erro estava no posicionamento do meu selim. E aí eu quero trazer essa questão em pauta hoje no vídeo, para que vocês entendam algumas questões sobre posicionamento, sobre bike fit, que é algo extremamente importante para nós ciclistas, ajuda a maximizar a nossa performance, otimizar a nossa força, é importantíssimo para prevenir lesões, importantíssimo para que a gente possa explorar o nosso equipamento, né, da melhor forma possível, tirar do equipamento tudo que ele pode nos oferecer. A posição no qual nós sentamos em cima da bicicleta está diretamente relacionada com isso, e para isso existe o bike fit. Talvez você, um ciclista iniciante que esteja assistindo esse vídeo, não saiba o que é bike fit. Eu já deixo aqui a dica para você. Digita no Google bike fit, o que é? Você vai entender o que é, a importância, e eu sugiro fortemente que você procure um profissional de bike fit. Mas turma, profissional de bike fit, tá? Não é treinador, tem alguns treinadores muito bons que fazem bike fit também, mas às vezes a gente encontra muito vendedor de loja que não tem conhecimento nenhum em bike fit e às vezes para vender bicicleta acabam fazendo um negócio totalmente errado e vendendo um equipamento totalmente errado. Então, você entender as suas medidas em cima da bike, entender as medidas da bike que você tem que comprar também ajuda você a economizar um pouquinho de grana aí nesse processo, tá bom? Falo profissional porque tem muita gente que fala que é profissional e não é. Bom, então vamos falar especificamente sobre o meu bike fit, sobre essa questão do selim, a posição do selim que o pessoal falou que o meu estava muito inclinado para baixo. Seguinte, para começar, eu uso o selim Power da Specialized. Esse selim, inclusive, galera, quem não testou, homem ou mulher, que tiver problemas com selim, assadura, bolinha encravada na virilha, faça um teste com esse selim, porque ele resolveu o problema de todo mundo que eu indiquei. Eu uso ele faz mais de 3 anos. Tem um detalhe, selim tem larguras diferentes e isso está relacionado à posição dos isquios, tá? Nosso, então, por isso que um bike fit é importante. Quando você for comprar um selim, conversa com um especialista em bike fit que ele vai te explicar melhor como escolher o selim ideal para você, tá? Então assim, ó, esse selim especificamente da Specialized, o Power, se vocês observarem, eu não consigo posicionar ele, não sei se ele tá 100% reto, mas se vocês observarem aqui nessa foto, tá? Ele tem a parte de trás um pouquinho mais alta do que a parte da frente. Olha o carrinho, eu tô tentando deixar ele o mais reto possível, tá? Se eu deixar isso aqui, na prática, né? Se eu deixar isso aqui reto com isso daqui, olha aqui, ó, se eu deixar ele reto, vocês percebem que a ponta do selim nesse momento tá para frente, aliás, tá para cima. Imagina você pedalando com o selim com a ponta para cima. Então aqui, ó, olha que perceba que o carrinho do selim, que é essa parte aqui, ó, ele está reto, tá? E aí se eu coloco esse carrinho reto, essa parte traseira do selim, ela fica mais alta, o que dá a impressão que o meu selim está virado para baixo, tá? E na minha bike especificamente, ele está também um pouquinho mais para baixo, certo? Por quê? Porque eu sento numa posição mais agressiva em cima da bike. O meu quadril, o meu isquio, geralmente a gente senta numa posição que o isquio, o quadril está um pouquinho virado para frente. Não, eu sento com o meu quadril bem para baixo e consequentemente eu sento um pouco mais para frente do selim. A maioria das pessoas sentam nessa posição aqui, ó, do selim, certo? No meio praticamente.
eu sento praticamente nessa posição aqui, ó, do selim. Eu sento bem mais para frente. E por isso eu tô colocando imagens aqui para vocês verem e perceberem que a minha posição na minha bicicleta, essa parte do selim aqui sobra para trás. Aí algumas pessoas até falaram assim, mas Cris, se você senta na bike mais para frente no selim, e por isso meu selim também, se vocês observarem na minha bike, o carrinho do selim, ele tá todo para frente, tá? Tá sobrando um monte aqui para frente, porque eu quero sentar também em cima do eixo da bicicleta. É uma posição quase que de contrarrelógio, tá? Enquanto as pessoas tradicionalmente sentam um pouquinho mais para trás, eu sento bem em cima do eixo da minha bike. E aí, do centro da minha bike. E aí, isso faz com que eu consiga utilizar de forma mais contundente o meu quadríceps femoral. Consequentemente, eu uso menos o meu glúteo, tá? Isso é muito individual. É correto? É correto, não deixa de ser correto. É errado? Não, não é errado. O que faz isso não ser tão utilizado? É uma posição que, se você for fazer um pedal longo nessa posição, ela é desconfortável. Por quê? Porque ela vai sobrecarregar os seus braços, o seu trapézio e a sua cervical, tá? Porque eu fico muito agressivo em cima da bicicleta. Aí algumas pessoas até me perguntaram assim, Cris, mas então você não sente dor nos braços? Às vezes sim, principalmente se eu deixo de fazer academia. Mas tem um detalhe muito importante nessa posição no qual eu sento na minha bicicleta, que é a força não sai dos meus braços, ela sai principalmente do meu abdômen. A sustentação dos nossos membros superiores em cima da bicicleta, ela não vem apenas dos braços, e sim principalmente do seu core, da sua região abdominal. É ela que mantém você ali naquela posição, tá? Fica essa dica, principalmente se você é um ciclista ou ciclista que está sentindo muitas dores nos braços. Provavelmente é porque você está soltando o peso todo em cima dos braços, da sua cervical, do seu trapézio, quando na verdade deveria estar saindo principalmente do seu abdômen. E tem mais uma questão que é a seguinte, eu tenho um bike fit realizado, tá? Eu faço o bike fit com o Luciano Portuga de Jundiaí, que para mim é um dos melhores do Brasil, porque a gente tem profissionais muito bons aqui, e junto com ele eu me coloquei nessa posição. Porque é o seguinte, o bike fit, ele não pode ser apenas números, ele tem que levar em consideração a característica do atleta, a flexibilidade do atleta, a força muscular do atleta, certo? E aí até uma curiosidade que eu quero passar para vocês é assim, a gente às vezes é muito erro na prática de atletas amadores que não têm um autoconhecimento, querendo colocar a sua bicicleta na mesma posição que um atleta profissional usa, principalmente no que tange a parte da frente da sua bicicleta. Às vezes o profissional vai lá e coloca a bicicleta enterrada na frente, para ficar bem aerodinâmico. Só que ganhar alguns segundos com aerodinâmica é muito bom, economiza força. Só que tem um detalhe. Aquele atleta amador que colocou a bicicleta, o guidão dele no talo para ficar lá embaixo aerodinâmico, ele não tem a mesma flexibilidade, por exemplo, de um atleta que é profissional. E essas posições que a gente coloca a bicicleta, nem sempre é o máximo de confortável. E aí quando você vai fazer um pedal longo, naquela posição que o atleta profissional que você viu tem a bike dele, mesa negativa, guidão lá embaixo e tal, você volta para casa todo travado, cheio, até com possíveis lesões. Por quê? Porque você quer colocar a sua bicicleta igual um profissional usa. Não é assim que funciona, não pode ser assim. Você tem que fazer um bike fit para que a bicicleta entre na sua posição. E, por fim, eu quero só falar o seguinte. Eu poderia passar aqui um monte de fórmula mágica para você colocar a sua bicicleta na posição que eu considero ideal. Poderia até inclusive passar os detalhezinhos dos meus ajustes para vocês. Só que o bike fit ele é individual e ele deve ser feito com você em cima da bicicleta. Aquele microajuste, aquele feeling, aquela troca de informação com o seu bike fitter é o que vai fazer você tirar o máximo de performance do seu equipamento, otimizar a força que você tem para fazer em cima da bicicleta e tornar a sua pedalada mais confortável. Porque existem duas vertentes. O ciclismo de alta performance nem sempre ele é confortável.
Às vezes a gente tem que sacrificar o conforto em provas mais curtas, numa bike de contrarrelógio, para conseguir aerodinâmica, para conseguir imprimir mais força e melhorar a velocidade. Mas em outras provas, principalmente provas longas, se você não tiver conforto, você está morto em cima da bicicleta. Você vai pagar um boleto altíssimo no final. E às vezes muita gente pode estar quebrando no final de um treino longo, no final de uma competição longa, porque a sua posição na bicicleta está errada. Então eu sugiro fortemente, faça um bike fit, revise o seu bike fit, troque informações com quem fez o bike fit para que você consiga encontrar a sua posição correta e otimizada com o seu feeling, porque não é apenas números em cima da sua bicicleta. Essa é a minha dica de hoje, depois de considerar tudo o que eu faço em cima da bicicleta, é que não deixe de falar com um profissional para que você possa tirar o máximo que você pode em cima da bike, tá bom? Deixa aqui a sua opinião, como é que você coloca a sua bicicleta na posição que você considera ideal, se você fez bike fit, se você não fez, se você já foi enganado por alguém que falou que era bike fitter só para vender uma bicicleta para você, conta aqui pra gente nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!